Olá, estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre saúde do adolescente. E nesse segundo bloco, eu convido também a doutora Laís Pereira, ela que é médica pediatra pela Universidade Federal de Uberlândia, para nos auxiliar com as questões mais específicas sobre a saúde dos adolescentes e também sobre o acesso no Sistema Único de Saúde. Doutora Laís, bem-vinda ao nosso programa hoje. Muito obrigada, Gláucia. É um prazer o convite e estar participando aí com vocês hoje. Prazer é todo nosso, doutora Laís. Doutora Laís, que inclusive é amiga de faculdade do doutor Marcelo, né? Então já é um programa que tá todo mundo aqui, tá entre amigos, né? Doutora Laís, eu queria que a gente começasse falando sobre qual o suporte oferecido pelo Sistema Único de Saúde voltado para a saúde do adolescente. Sim, a saúde do adolescente é um período de extrema importância e que deve ter foco pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem várias políticas que englobam a promoção da saúde do adolescente, a prevenção da saúde. Inclusive, a gente tem é promovido pela Constituição Federal, né, esses direitos à saúde do adolescente. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem inclusive a caderneta que é específico para o adolescente, tanto das meninas quanto dos meninos, que tem informações riquíssimas, né, sobre todo o suporte que os adolescentes devem ter nesse período da vida. Doutora Laís, doutor Marcelo, a gente percebe que, em geral, existe uma dúvida muito grande sobre qual especialista deve atender o adolescente. Quando a gente pensa em criança, já vem logo a imagem do pediatra, né? Pessoa idosa, o geriatra. Mas, em relação ao adolescente, quais os especialistas estão preparados e devem atender essa faixa etária? Exatamente. O que é importante a gente pensar é que deve ser um profissional que vai buscar uma forma de atendimento que vai acolher o adolescente. É o mais importante, né? Pode ser o pediatra? Pode ser. Pode ser o médico da família? Pode ser. Pode ser o ebiatra, que é aquele que é especializado na saúde do adolescente? Pode ser. O que a gente deve pautar é numa assistência que vai acolher o adolescente, que vai ouvir seus medos, ouvir suas angústias, vai acolher e não julgar. Então, a gente sempre tem que buscar esse profissional que vai estar em busca de atualizações sobre esse período da vida e que vai conseguir sanar todas as dificuldades, todos os anseios do adolescente quando ele for buscar consulta médica. Como médico de família também, doutor Marcelo, é comum esse atendimento ao adolescente? Sim, vai chegando uma fase que às vezes o pediatra não vai gostando muito de atender e vai chegando uma fase que o clínico também não quer atender. Esse meio do caminho, essa zona cinzenta, é a parte mais importante de você estar aberto ao cuidado do adolescente, porque é onde os maiores problemas que são sociais, inclusive, acontecem, onde você tem mais poder de fazer a diferença e de impactar positivamente a saúde e a vida do adolescente e conseguir fazer a diferença, né? Porque os problemas dessa faixa etária, eles são muito específicos, apesar de serem comuns ao longo de toda a vida, mas eles são específicos especialmente na relação que o adolescente tem com o problema. Assim como é comum também essa não inserção do adolescente em diversos âmbitos, né? Exatamente. E aí a gente precisa trabalhar enquanto rede e equipe para estar aberto para o acolhimento. Então, por exemplo, às vezes alguma informação contra a contracepção vai precisar ser abordada pelo pediatra que está ali atendendo, porque é a pessoa que tem acesso ao adolescente e quem ele confia para poder falar. A mesma coisa quando é algo que não é exatamente a zona de maior conforto do clínico, algum problema que é ginecológico, por exemplo, mas é o clínico geral que foi porta e teve a confiança do adolescente para trazer aquele assunto. Ou a mesma coisa em relação a algo de escolaridade, né? Eu devo trabalhar ou eu devo estudar. Isso é uma coisa que chega no consultório e a gente tem que estar ali para poder lidar com isso e desenvolver junto com o adolescente de modo aberto, porque é ali que a gente pode fazer a diferença e instrumentalizar a pessoa para ter acesso ao que ela tem direito, né? E é importante que vocês, profissionais, a doutora Laís, como exemplo dos pediatras, o doutor Marcelo, o médico da família, conversem e troquem essas informações? Sim, é muito importante. E, inclusive, como o Marcelo comentou,
Eu vejo que os profissionais de saúde, eles devem estar abertos e aproveitar a oportunidade quando aquele adolescente chega numa consulta. Então, se ele chegou, a gente deve abordá-lo da forma mais integral possível, né? Para a gente aproveitar aquela oportunidade dele estar numa consulta médica, por exemplo. E todos têm que trabalhar em conjunto, né? Então, o pediatra, se tem algo que está além do conhecimento, ele deve ser capaz de encaminhar para um profissional mais capacitado, né? Como o Marcelo falou em relação a uma queixa ginecológica, ou se a gente tem uma queixa mais psicológica, então a gente tem que trabalhar em conjunto, inclusive com os outros profissionais da saúde, né? Então tem que ser um atendimento muito integral. Quando a gente pensa em saúde do adolescente, o adolescente ele ainda segue aquela herança do tratamento com o pediatra, ainda ele vai acompanhado da mãe ou do responsável, e é interessante que seja assim? A gente tem os dois aspectos, né? Durante a pediatria, né, que é a minha vivência maior, a gente atende sempre com o responsável, né, que são os pais ou o responsável legal, e o adolescente ele tem e ele pode ser atendido sozinho, se ele procurar o atendimento, né, e quiser ser atendido sozinho, se a confiança daquele momento é com o médico e o adolescente, ele tem esse direito legalizado pela Constituição. E é uma relação que a gente fala que o médico tem que adequar, né? É uma relação de sigilo médico, né? E esse sigilo, ele pode ser feito, né, em função de uma prevenção, né? Então, a gente deve aproveitar essa oportunidade, sim. E na unidade de saúde é onde isso mais acontece, assim, com uma recorrência de o adolescente procurar sozinho, porque é um local de porta aberta, né? Então, às vezes, o contato com o pediatra, dentro do Sistema Único de Saúde, ele é mais difícil, porque ele não vai acontecer com tanta frequência se não for ou num pronto atendimento especializado ou encaminhado dentro da rede, de como a rede se organiza, para ele poder ter acesso a isso. Então, aonde o adolescente pode ir pedir informação sozinho, sobre as questões de sexualidade, por exemplo, sobre álcool e drogas, por exemplo, geralmente ele vai no postinho, né, na unidade básica de saúde, porque é onde ele pode ir sozinho, geralmente um amigo leva, quando é alguma questão assim que alguém já sabe que essa possibilidade existe. Geralmente ele não vai sozinho, né? E aí a gente tem que estar ali pronto para poder... Já começa essa autonomia. Ter essa autonomia e saber que isso pode acontecer e trabalhar essa relação com os pais. No âmbito da saúde suplementar, isso já não é tão comum, porque para você ter acesso ao seu cartão do plano, por exemplo, ou a uma consulta que você vai pagar por ela, isso vai limitando, são barreiras em relação à autonomia do adolescente, em que, embora ele tenha o direito, nem sempre ele sabe que tem esse direito e talvez para acessá-lo ele vai ter que comunicar com os pais, que pode ser uma coisa que ele não vai querer fazer. Diferente da unidade básica de saúde. Em que a porta está aberta, né? Essa é uma grande diferença e um grande desafio, eu imagino, para o pediatra lidar com isso quando acontece algumas situações em que já tem o segmento e tem o vínculo com a criança de muito tempo, ali trabalhado na puericultura, e aí eu posso falar só com o pediatra e a minha mãe vai ficar sabendo ou não, né? Quando a gente fala em saúde do adolescente, saúde é algo que está muito ligado, né? Intimamente ligado. Eu gostaria, doutora Laís, também, Marcelo, que vocês falassem sobre quais as relações entre o sistema de saúde e também a educação e qual a importância dessas relações na assistência ao adolescente. Todas essas esferas, elas estão interligadas, né? Porque o adolescente, ele vive no meio, nesse âmbito da educação e vive no meio do âmbito da saúde. Então, as duas esferas devem estar interligadas para a gente poder atender o adolescente como um todo. Então, algumas alterações na educação devem estar em total comunicação com a esfera da saúde. Isso a gente consegue muito nas unidades básicas de saúde também, né? Porque a gente consegue ter essa comunicação, essa interligação, saber se tem alguma alteração nesse âmbito da educação que pode ser abordado mais de perto junto com os profissionais de saúde. Então, isso anda junto, né? Então, é muito importante a gente ter
essa interligação mesmo entre essas duas esferas. Muitas queixas em saúde, né, muitos problemas de saúde, eles se manifestam inicialmente com alteração do desempenho escolar. E aí a gente ter a escola junto com a gente, no sentido de um local de promoção de saúde, é muito importante. Então você pode ver a alteração do desempenho escolar vinculado a álcool e drogas, vinculado à gravidez na adolescência, vinculado a problemas que são orgânicos de alteração de visão, alteração auditiva, né? A própria questão do bullying no ambiente escolar. E é um local em que a gente tem a opção de atuar com o adolescente num meio em que ele se sente confortável, inclusive. Então é um bom momento para você introduzir questões, né, como essa. Onde ele se sente confortável. É bem interessante isso, porque o adolescente ele é muito ligado, né, aos grupos a qual ele pertence e na escola onde acontecem a maioria das campanhas. A impressão que a gente tem é que educação tem a responsabilidade de 50% dentro da saúde do adolescente. Está certo esse raciocínio? A quantidade, ela é inclusive maior. Maior ainda? Que bom! Educação é um dos determinantes sociais de saúde e doença, né? E os determinantes sociais, eles são os mais importantes dentro daquilo que é promover saúde. A gente já comentou isso em outros programas, mas um exemplo clássico. Eu faço mais em redução de mortalidade infantil, dando escolaridade e renda para as mães, do que fazendo consultas de puericultura, porque eu garanto mais acesso, né? Quando eu estou na consulta e eu percebo um problema, eu falhei antes já, né? Eu preciso da consulta para poder identificar isso, mas isso já quer dizer que algo poderia ter sido feito no sentido de evitar aquele agravo um passo antes, né? Então, por exemplo, se você recebe no consultório um adolescente que teve alguma questão com álcool e drogas, por exemplo, e ele traz aquilo como um motivo de sofrimento, em que ele percebe que ele poderia ter sido cuidado, você provavelmente deixou de agir enquanto Estado, enquanto cuidado, em um momento anterior, né? Então a gente tem que estar ali apagando o incêndio e dando o cuidado que a pessoa merece, mas enquanto Estado, gestão, a gente falhou antes. E isso é um processo educacional. Então, eu aumentar o nível de escolaridade, o nível de renda, melhora a saúde, justamente nesse ponto. E aí eu vou diminuir aquilo que a gente chama de doença, que é diabetes, hipertensão. Por quê? Porque eu ensinei para essa pessoa que ela tem direito a uma alimentação saudável. Eu expliquei o que é uma alimentação saudável, eu dei acesso a ela, porque ela estudou, consegue estar bem alocada no local de trabalho, ela vai ter renda para poder ter liberdade de escolher em relação a isso, de ter uma moradia onde ela vai ter saneamento básico, onde ela não vai estar exposta a adoecimentos como dengue, por exemplo, por conta do lixo e das condições de saúde ambiental naquele lugar. Isso é muito mais impactante do que a consulta em si. O momento da consulta ele é muito pequeno dentro do campo da saúde, né? Dentro do campo do que é doença é muito importante, para eu poder saber e tratar. Mas se eu quero evitar, o evitar não está ali. Doutora Laís, Marcelo, quando a gente fala em adolescente, né, a gente fala dessa faixa etária, né, que está lá, não é nem adulto, mas também não é criança, e é uma faixa que também causa muita preocupação e apreensão para os pais. Quando a gente fala em saúde do adolescente, os pais também precisam de orientação? Mais ainda? Com certeza. O primeiro momento é até a gente saber, né, que faixa é essa? A gente está falando aí de adolescente, e que faixa de idade é essa, né? Então, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera essa faixa etária aí de adolescente que vai de 10 anos até os 20 anos incompletos, né? Que seria 19 anos, 12 meses e 29 dias. Então, os pais precisam entender que quando os seus filhos estão nessa faixa etária, eles estão na faixa etária de adolescente. E aí eles precisam saber lidar com o adolescente nesse período, né? Porque são períodos de transformações, né? E a gente tem transformação não somente física, como transformações hormonais, transformações psíquicas, psicológicas, transformações sociais.
E os pais devem estar atentos a todas essas transformações para eles poderem lidar também com os filhos, né? Poderem entender e saber lidar com essa autonomia que inicia com a adolescência, né? Autonomia que o adolescente vai criando. Laís, muito obrigada pela sua participação nesse bloco, mas você continua aqui com a gente se despede agora do Dr. Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, contribuição, como sempre. É sempre um prazer, Glaucia. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna com a doutora Laís Pereira, pediatra, para conversar mais sobre a saúde do adolescente. Fica aí!